Rian Francisco na mira de times da Premier League, rapaz. Vamos comentar aí sobre isso. Vamos falar aí também sobre ex-jogador do São Paulo, falando aí que quer voltar, rapaz. Vamos comentar aí sobre isso. Vamos falar também sobre o Whindersson apresentado aí, né, de forma oficial. Vamos estar comentando sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo, rapaziada. E o negócio é o seguinte: ontem São Paulo venceu por 4-1 o time do Mirassol. E hoje já teve reapresentação no CT da Barra Funda com muita notícia, tá? Com muita notícia, com visita, com surpresa. Vamos lá. O São Paulo retomou na manhã desta quinta-feira a rotina de treinos após a goleada por 4-1 sobre o Mirassol na última quarta-feira. Os jogadores que começaram a partida ou que atuaram por mais de 20 minutos fizeram um trabalho regenerativo na academia. Os demais realizaram um trabalho em campo reduzido. Quem jogou, né, ontem, hoje é só regenerativo para recuperar a parte física e tudo mais. A atividade consistiu em um treino de 10 contra 10 em campo reduzido. O técnico Luiz Bodia pediu muita intensidade aos jogadores, agilidade para saltar a pressão do adversário e para o jogador que estava com a bola encontrar rapidamente um colega desmarcado, tá bom? O que acontece? A gente teve aí, né, o jogo aí o treino, né, de 11 contra 11, tá? E o Zilber dividiu o time da seguinte forma: o time sem colete foi Leandro, Mike, Alan Franco, Igão e Wendel. Bobadilha e Enzo do Sub-17, tá? Não, o Enzo do Sub-17 e Alves, Eric e Rian Francisco, tá? Foi o time aí sem colete. O time com colete estava Jandrei, Cedric Soares, Santilongo, Juan e Patrick. Marcos Antônio, Gustavo do Sub-17, Lucas Ferreira, Henrique Carmo e André Silva, tá? Foram o 11 contra 11 que teve, né? Os dois times se enfrentaram hoje na Barra Funda, né? Como comentamos, né? Quem jogou ontem, né, fez mais um trabalho regenerativo, parte de academia para recuperar ali a parte física, tá bom? Sobre o Wendel, que treinou já hoje, daqui a pouco a gente fala sobre a coletiva dele, né, sobre a apresentação dele, olha só. Foi possível observar as primeiras movimentações do Wendel, que mesmo em um campo reduzido, mostrou que tem por característica ser um lateral construtor, que tem diversos momentos que ele opta por jogar por dentro, deixando a lateral do campo para o ponto. É aquela questão que a gente fala, ele é um lateral, cara, muito técnico, ele constrói, entendeu? Ele cruza muito bem, ele finaliza muitas jogadas. A gente vai ver muitas vezes, cara, ele finalizando jogada pressa dentro da área, né? Ele constrói pelo meio, e isso é muito interessante porque o time do São Paulo não tem ponta, né? O time titular, né? O São Paulo joga com Alisson, Paulo Maia, Oscar, Lucas, Luciano e galera. O São Paulo joga por dentro, o São Paulo cria por dentro, né? Então o Wendel tem essa característica também de construir, né? De ter essa qualidade e jogar por dentro. Vai ajudar muito o time do São Paulo, porque, né, o time tem essa característica de jogar por dentro e ele tem essa capacidade, né? Ele é um cara que tem mais refino técnico, entendeu? Ele constrói mais jogadas, né? Ele é um lateral, cara, bem diferente do Enzo Dias. São dois laterais de características bem distintas, né? O bom é que temos duas boas opções aí, né? Porque vai jogar todo mundo, né, cara? Tem jogo toda hora, então a gente tá bem servido aí nessa posição, tá bom? Sobre o Cedric Soares, ó. O Cedric Soares começou o treino tímido, mas aos poucos foi se soltando e mostrou uma capacidade de lançamentos longos e inversão de jogadas de uma lateral para outra. Então foi a observação que teve aí do Cedric Soares, informação do gênero, começou meio tímido, mas depois foi se soltando, né? E o que chamou a atenção foi literalmente a capacidade, né, cara, de lançamento longo, de inversão de jogada de uma lateral para outra. Porque aquele negócio, o Cedric Soares, ele é um jogador, ele é um bom jogador tecnicamente. A carreira dele fala a posição, o cara que jogou Copa do Mundo, ele ganhou a Eurocopa com Portugal sendo titular, entendeu? Jogou no Arsenal, no Sporting, foi para a Inter de Milão, não foi bem na Inter de Milão, né? Mas ele tem uma baita de uma carreira, jogou no Sporting, ele tem uma baita de uma carreira porque ele é bom jogador. A questão do Cedric Soares era a parte física, né, cara? Tem 33 anos, não joga tem um ano, né? Mas tecnicamente ele é bom. Deu, se ele chegar aqui e com o tempo jogar bem, tu fala, caramba, o Cedric jogando bem, não é novidade, porque ele é bom jogador. Questão mesmo na parte física, né? Então tá aí, né, a informação do GE sobre o Wendel e sobre o Cedric Soares, que foi
os dois últimos reforços do São Paulo para a temporada aí de 2025, tá bom? Agora vamos falar aí sobre o Rodriguinho, olha aí. O meio-campista Rodriguinho esteve fora das atividades em razão de dores no joelho esquerdo. Após ser avaliado pelos médicos, foi preservado da atividade, mas não tem nenhuma lesão constatada e deverá voltar a campo nos próximos dias. O Rodriguinho é aquele negócio, né, cara? Jogou bem contra a Portuguesa, né? Contra a Portuguesa ele entrou bem no pouco, o Rodriguinho entrou bem, que não sei o que. Aí agora já tá ficando fora de treino por causa de dores, não é uma lesão, né? Mas tá sentindo dores aí no joelho. E ele deve voltar nos próximos dias, mas tem uma questão. Contra o Bragantino, a gente deve ter o time de São Paulo reserva jogando contra o Bragantino. Aí o Rodriguinho teria espaço nesse time, a gente imagina, né? Se não começar como titular, primeiro no banco ele ficaria. Como a Portuguesa, né? Começou no banco, entrou no segundo tempo. Então vamos ver se ele vai ter condição. Só tem o treino de amanhã sexta, né? Porque sábado já é o jogo contra o Bragantino. Então vamos ver se ele vai estar disponível aí, porque também é complicado, né? Pô, o Rodrigo jogou bem, aí já não tá treinando, vamos ver aí, né? Como é que vai ser se ele participa do treino de amanhã e ver se ele vai ser relacionado para sábado ou não, tá bom? Aí, rapaz, o GE traz aqui um bastidor interessante sobre o Mike, né? Que é o que a torcida de São Paulo queria ver, né? Queria ver o Mike jogar, ele não fez sua estreia no profissional. E olha só isso aqui, ó. Um fato curioso foi o momento em que o lateral Mike, recém-promovido das categorias de base, chegou firme em uma dividida com um companheiro que estava no outro time e recebeu elogios do técnico Luiz Badil pelo ímpeto e vigor físico demonstrado, tá? Então teve um 11 contra 11, né, que a gente comentou aqui o time com vocês, e teve um lance, né, que o Mike chegou forte no jogador do time adversário no treino, e o Zubeldia gostou, elogiou, né, pelo ímpeto dele, pelo vigor físico, porque ele é um cara muito forte, né? O Mike ele é curioso porque ele é baixinho, mas ele é muito forte fisicamente, né, filho? Ele é um touro, filho. Você olha mesmo pra ele de perto, ele é muito forte. Ele não é franzino igual os outros, aqui ele é baixo, mas ele é muito forte aí, e o Gé traz esse bastidor muito interessante, né, e que o Zubeldia gostou aí dessa chegada dele nos treinos, tá bom? Aí, rapaz, o que acontece? A gente teve aí visita hoje no CT da Barra Funda. Como assim, galera? Tá aí. Quem foi observar atentamente o treino foi o Lucas Silvestre, auxiliar técnico da seleção brasileira e filho do técnico Dorival Júnior, que estava nas arquibancadas do CT da Barra Funda, acompanhado por membros da diretoria São Paulino, tá? Então o Lucas Silvestre, auxiliar e filho do Dorival, estava hoje na Barra Funda acompanhando o treino do São Paulo, tá? Tava ele lá, né, assistindo o treino, junto com pessoas da diretoria do São Paulo, né? Então tem essa visita aí do Lucas Silvestre, né, filho e auxiliar do Dorival Júnior, né? Eles que foram campeões aí pelo São Paulo da Copa do Brasil, tá bom? Ontem se despedimos do Morumbi, né, por alguns jogos. Contra o Bragantino no sábado, lá em Bragança Paulista, é um jogo já fora de casa mesmo. Contra a Inter de Limeira, é o mando de campo nosso, mas vai ser no Mané Garrincha na segunda-feira. Depois, na quinta-feira, contra o Velo Clube, também no Mané Garrincha, com também mando do São Paulo. E depois, na semana que vem, tem Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. A expectativa é de retorno no Morumbi contra a Ponte Preta no dia 19, tá? Então só no dia 19 São Paulo deve voltar a jogar no estádio do Morumbi. Aí porque temos 4 jogos aí agora, né, sem o Morumbi, né, cara? 2 porque são fora de casa literalmente, né, contra o Palmeiras e Bragantino, e contra a Inter de Limeira e Velo Clube, mando nosso, mas vamos ter jogo do Brasília porque vai estar tendo shows. Aí vai ter show da Shakira no Morumbi aí e tudo mais, então uma sequência aí longe da nossa casa, né? Longe da nossa casa, aí que é o estádio do Morumbi, tá bom? Aí o que acontece? Falando sobre longe da nossa casa e também sobre esses jogos em Brasília, segundo o jornalista Marcelo Basségio, o São Paulo definiu a logística e vai passar a semana inteira em Brasília. O São Paulo enfrentar Inter de Limeira na segunda-feira e o Velo Clube na próxima quinta. Tinha essa dúvida, o São Paulo vai jogar contra a Inter de Limeira na segunda-feira. Aí depois que jogar, volta para São Paulo e depois volta para Brasília para jogar contra o Velo Clube na quinta? Essa era uma dúvida, mas não, o São Paulo vai jogar contra a Inter de Limeira e lá mesmo já fica a semana inteira até o jogo com o Velo Clube, tá? Então a semana inteira o São Paulo vai ficar lá, né, lá em Brasília, para esses 2 jogos do Mané Garrincha, né, que os 2 são com mandos aí, com mandos de campo aí do time do São Paulo, tá bom?
Enfim, tivemos aí hoje a coletiva de apresentação do lateral esquerdo Wendel, rapaziada. E ele contou aqui um bastidor interessante, ó. No meio do ano passado, o presidente Júlio Casares foi convidado pela CBF para ser o chefe da delegação do Brasil na Copa América. Em uma das refeições com o elenco, comandado por Dorival, o Júlio Casares brincou com o Wendel. A brincadeira, porém, tinha um fundo de verdade. Ele queria contratar o lateral esquerdo. O Wendel falou o seguinte na coletiva, abre aspas: "Na verdade, começamos numa brincadeira no café da manhã na seleção. Estava passando o Brasileirão. E o presidente brincou. Eu estava no Porto ainda. Tinha todo o respeito. Mas aqui é o clube da fé e eu tenho fé. Sabemos que era um processo difícil, mas deu tudo certo. Vim aqui com vontade de vencer jogos, campeonatos, porque isso é o que o São Paulo pede", fecha aspas. Então teve esse bastidor aí, né? Quando o Wendel estava da seleção da Copa América, o Casares estava lá, né? Porque ele era o chefe da delegação. E começou lá esse negócio, né? O Casares brincava com ele, né? Sobre querer contratar ele, e no final deu tudo certo, né? O Wendel aí é jogador do São Paulo, tá? Foi perguntado pra ele sobre a parte física. Ele tá pronto pra jogar? Como é que tá a situação aí dele física no momento? Ele falou o seguinte, abre aspas: "Acho que preciso me adaptar um pouco. Estava muito calor hoje. Agora no dia a dia para ganhar ritmo e conhecer os companheiros. Só o tempo vai dizer. Temos uma grande comissão técnica e fisiologia. No momento certo que eles acharem, eu vou poder estrear", fecha aspas. Então tá ele falando que precisa ainda, né, se adaptar, né, cara? Ele até falou, pô, tava muito calor hoje, né, porque é diferente, né, de onde ele, Portugal, né, cara? Ele tava morando em outro país, né, cara? Outra cultura, tudo diferente, tem todo o processo de adaptação aqui. Então, vamos ver aí se ele vai estrear nos próximos jogos. A gente tem uma sequência agora grande de jogos, né? Tem o Bragantino no sábado, depois tem Inter de Limeira e Velo Clube, depois vamos ver se nesses 4 jogos aí, em algum deles o Wendel já vai, pelo menos, pro banco de reservas aí, tá bom? Ele explicou também o porquê que ele escolheu o São Paulo, abre aspas: "Eu acho que, antes de tudo, você tem que estar no lugar onde as pessoas te querem de verdade. O treinador sempre me mostrou isso, a diretoria também. Esse foi o clube que mais me mostrou o caminho que eu queria agora. Tinha outras possibilidades, mas escolhi o São Paulo pela história, grandeza, pessoas que estão aqui e principalmente pela torcida", fecha aspas, né? E é verdade, cara. O Corinthians foi atrás dele quando ele estava no Porto, né? O Fluminense fez proposta e o Porto aceitou a proposta do Fluminense pelo Wendel, né? A gente podia ter tomado um chapéu brabo aí em relação ao Wendel, mas ele manteve a palavra dele de querer vir para São Paulo e veio, né? Se ele não tivesse palavra, a gente teria tomado um chapelaço do Fluminense, porque o Porto aceitou a proposta. Era só ele falar sim, quer ir pro Fluminense, que ele iria, né? E ele não foi, né? Deu a palavra pro São Paulo e manteve essa palavra que ele deu pro São Paulo, né? O que é muito interessante. Aí então, como ele falou, tem um processo de adaptação, né? Aí, né, cara, pode ter que ganhar ritmo de jogo, né, o decorrer dos jogos que ele vai ter. Então ele teve paciência com o São Paulo, ele esperou o São Paulo fechar com o Porto para ele vir. Então vamos esperar ele se adaptar aí, porque é um jogador muito bom, que estava 11 anos na Europa, jogador que estava na Copa América com o Dorival, e é um jogador que ainda está no radar da seleção, né? Ele é um dos que está ali ainda brigando por uma vaga, e jogando bem no São Paulo ele pode ir. Então, um jogador muito importante, tá? Essa é uma contratação muito boa do São Paulo. Como eu falei, ele chegou até com menos moral que ele devia por causa da questão do Moreira, que foi de graça, né? O William Gomes, que doaram pro Porto, né? Porque quando surgiu esse negócio de tá todo mundo, porra, boa contratação, se vir, né? Acabou que veio aí, tá bom? Vamos avançando aí, rapaziada. Olha só, o Gabriel Sara, o astronauta, ele mesmo, tá? Deu uma entrevista aí para o Norwich City Talk, tá? E ele foi questionado se um dia gostaria de voltar para o São Paulo. Ele que hoje joga no Galatasaray, né? Mas deu entrevista para o Norwich City Talk e ele falou o seguinte sobre voltar para o São Paulo, abre aspas: "Com certeza, eu comecei lá e tenho que terminar lá. Não gosto de coisas superficiais. Então, o São Paulo para mim não é só um clube e seus torcedores. Tenho amigos lá também, que eu considero como uma família. No Norwich é igual. Eu tenho uma conexão com o clube, com a cidade. Nós amamos Norwich, que foi um lugar incrível para nós. Minha filha nasceu lá. Então vamos ver o que o futuro nos reserva", fecha aspas. Ele falando sobre a cidade de Norwich, né, que é o clube onde ele jogava, que agora ele está no Galatasaray.
e disse que quer voltar pro São Paulo, né? Achei interessante que ele falou o seguinte, ó, eu comecei lá e tenho que terminar lá, né? Não gosto de coisas superficiais. São Paulo não é só um clube e seus torcedores. Isso aqui é interessante que eu achei. Ele tinha muita crítica quando ele jogava no São Paulo, né, cara? Acho que muito pela... Eu critiquei o Gabriel Sara muito pela parte comportamental dele, né? Porque eu nunca duvidei da capacidade técnica dele, cara. Toda hora que você vê que ele pegava na bola, você vê que ele tinha qualidade, né? A gente sabe muito bem quando o cara pega na bola se ele tem qualidade ou não. A questão é que muitas vezes ele dormia no jogo, né? Muitas vezes ficava trotando em campo e isso aí dava. Mas tecnicamente ele é muito bom, tanto que jogou muito bem no Norte, foi pro Galatasaray, né? Foi até especulado de outros times da Premier League, acabou que ele foi pro Galatasaray, então agora tem um potencial muito grande, tá tendo sucesso na Europa, né? Pode até saltar novos voos ainda, porque ele também tá bem no Galatasaray, ele é titular do time, joga bem, né? Ele vai jogar a torcida do nome dele, então o garoto tá fazendo muito sucesso na Europa, e que ele continue assim, e que um dia ele volte pro São Paulo, porque tecnicamente é um jogador muito interessante, eu tenho dúvida alguma disso. Aí, tá bom, meu parceiro? Bom, vamos avançando aí e vamos falar aí sobre Rian Francisco, tá? Segundo o jornalista Eken Konur, tá? 2 clubes da Premier League e o Paris Saint-Germain demonstraram interesse no jovem atacante Rian Francisco, de 18 anos, do São Paulo, tá? Então tá a informação que o Eken Konur traz, né, de que 2 clubes da Premier League, não falou os nomes, e o PSG, né, da França, Paris Saint-Germain, demonstraram interesse no Rian Francisco, né? Aí já começa a ficar com medo já, né, porque ele já, né, ele jogou pouco contra o Santos, né, jogou pouco aí também contra o... nem jogou ontem contra o Mirassol, né? Enfim, cara, é triste, mas é aquele negócio que a gente fala, rapaziada, não vai durar muito tempo aqui, e o pior de tudo é saber que ele não vai ser vendido pelo valor ideal, provavelmente. Isso aí que é o mais complicado de tudo. Enfim, vamos aguardar se vai chegar a proposta ou não. O próprio Fabiano, né, que é empresário dele, ex-jogador de São Paulo, falou lá no podcast do Tricolaço que tem muita consulta, tem muito time interessado e que tudo que chega pra ele, que é empresário do jogador, ele passa pro São Paulo. Meu parceiro, dá aquela moralzinha, se inscreve aí no canal, deixando seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.